Bom dia. Só esperando a Silvia chegar para a gente começar essa conversa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Oi, Luca. Oi, Thaís, minha querida sócia. Muita saudade, querendo encontrar. Oi, Silvia, queridona, linda. Oi! Bom, Bom bom dia. Bom dia. Tá me escutando bem? dia! E você tá me escutando bem? Tô super bem. Que bom. Nossa, que alegria estarmos juntas aqui. Muito grande, assim, a alegria dupla hoje. Primeiro porque estou colocando esse projeto para materializando, né, essa vontade que eu tenho há muito tempo de compartilhar com as pessoas esses assuntos que vão além do corpo físico. Quando a gente está, né, na área da saúde, a gente fica muito ligada no que o que adoece, né, como é que a gente cura uma coisa que já está adoecida. Mas de verdade esse caminho de procura, de autocuidado, de estar bem para não adoecer, já vem há muito tempo, né? E Silvio, você é uma pessoa assim que eu amo demais, Eu uma, também. uma profissional maravilhosa. A gente se conheceu profissionalmente primeiro, né? Através de uma paciente nossa, né? Foi. E que falou assim, se você precisa, essa senhora é uma médica cardiologista que foi ao meu consultório, e aí na primeira consulta, eu conversando com ela sobre outros fatores da vida que poderiam ter levado ela àquele momento, àquela condição bucal, ela falou assim para mim, minha filha, você precisa conhecer a minha fisioterapeuta. Aí eu falei, que bom, vamos conhecer. Aí ela falou, vou fazer um chá. Lembra, Silvia? Lembro. Ela foi nosso presente, né? Que nos uniu. E você sempre foi um presente também na minha vida, até não só na minha vida pessoal, como profissional, porque é, eu indicava paciente para você e você é muito mais do que uma dentista, muito mais do que isso. Você sempre tem aquela sensibilidade de ver a parte emocional, até para indicar o profissional ideal, e isso sempre me encantou. E eu só tenho E a agradecer. vice-versa, né? E vice-versa, porque eu encaminhava a pessoa para tratar uma disfunção temporomandibular com a excelente fisioterapeuta doutora Silvia, e ela Ah, saía com uma cura para a alma, né? E quando você saiu de Brasília, ai, fiquei tão órfã. mas eu voltei. Eu estou atendendo aí, vou voltar a atender talvez em julho. Eu vou uma vez por mês. Ô, Carol, vamos pedir para as pessoas apertar nesse aviãozinho aí do lado, gente, para convidar mais pessoas para terem acesso a esse conteúdo. Eu estou ajudando a Carol aqui, que eu acho que a Carol não sabe disso, né, Carol, do Não aviãozinho sei aqui do de lado? nada, é a primeira live da minha vida, estou estreando. Então, esse aviãozinho do lado que tem aí, a pessoa clica e vai convidando amigos. Entendeu? Oi, mãezinha, Hum. bom dia. Ai, que linda, dona Dilma, bom dia. Então, pronto, deu certo aqui. Sim, pode falar, Carol. Então, esse projeto que a gente está começando, estreando hoje, com essa pessoa maravilhosa que eu quero apresentar para vocês hoje, que é a Silvia, ele é um projeto em busca do autoconhecimento, porque o maior caminho de saúde e de alegria é se conhecer. Com Né? certeza. Então, essa primeira conversa é a respeito da saúde que começa além do corpo físico, né? Então, eu queria passar a palavra para a Silvia, né? Que primeiro eu gostaria que você, Silvia, contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que você saiu da escola de fisioterapia, né? Uhum. E
achou a microfisioterapia, achou a saúde quântica, e todas essas outras ferramentas maravilhosas que você tem? Então, na verdade, a vida me conduziu a isso, que é isso que a vida faz com cada um de nós, só que nós temos que ter essa percepção, né? Eu casei com um militar aviador que sempre mudou muito de lugar, e eu sempre tinha que mudar meu consultório, né? De um lugar para o outro, até mesmo de país. Inclusive, eu estou agora no meu 10º consultório, e todas essas mudanças no início, para mim, foram muito difíceis. A Carol sabe disso, porque ela compartilhou de várias mudanças minhas. Só que em uma dessas mudanças, eu fiquei mais abalada do que as outras, do que as demais. Inclusive, é quando eu estava morando em São José dos Campos. E foi aí que eu fui fazer um curso de acupuntura e o professor falou: Silvia, chegou uma técnica no Brasil que é fantástica, que me curou de uma depressão quando eu estava na China, e eu achei a sua cara. Só que eu não entendi porque que ele achou minha cara, vai ver que ele já também foi outro, né, que foi enviado para o universo para me dar essa informação. E eu fui fazer outro curso, nesse outro curso um professor demonstrou, e no começo eu achei muito louco aquilo, eu achava que era coisa espiritual, tal, que vai tocando o corpo e vai falando as coisas, até que eu descobri uma profissional que estava atendendo em São Paulo. E eu fui fazer esse atendimento e foi tão incrível que repercutiu em mim, na minha parte emocional e na minha filha, que era bebezinha, que ela começou a ter atitudes com o pai dela que ela não tinha, que ela era meio distante do pai. Só que, na verdade, não é porque o pai não acolhia ela, era eu que tinha sentimentos de rejeição. Porque meu marido estudava muito, eu me sentia rejeitada, e isso eu passei para minha filha. E aquilo eu fiquei encantada, que eu me lembro até hoje que meu marido falou assim: meu Deus, eu tenho que ir lá levar um buquê de flores para essa fisioterapeuta. E ele foi lá e disse assim: olha, você me entregou uma nova mulher e agora me entregou minha filha, né? Porque é muito lindo, porque a mudança, quando ela começa de nós, a mudança tem que começar conosco. E isso vai repercutir em todo o nosso meio, né? Aí depois que eu comecei a estudar, fazer a formação de microfisioterapia, que é bem extensa, eu entrei nesse mundo quântico e fiquei apaixonada. Aí fui estudar a causa das doenças, fui estudar nova medicina germânica, fui estudar hipnose, estudar a mente, enfim, e fui radiestesia e mergulhei nesse mundo que quando nós expandimos a consciência não tem mais como retornar. E hoje eu enxergo a doença física como fazendo parte de um alarme que nós temos num carro, de uma luz que acende, quando diz, ó, está com baixa de óleo. Ou não é só o físico, é alguma coisa na sua vida que precisa ser organizada. Ontem mesmo, não sei nem se a Marlise está aí, uma paciente mandou uma mensagem para mim, eu fiquei muito emocionada, porque ela conseguiu uma cura que ninguém acreditava que ela iria conseguir essa cura. E foi lindo porque todos os médicos falaram para ela: olha, você tem que fazer tal coisa, que na verdade era retirar um órgão. E ela persistiu e agora ela está curada. Né? Isso aconteceu com meu pai também, que meu pai teve câncer de pulmão, com metástases, vários exames aparecia metástases na suprarrenal e meu pai está aí curado. E isso foi me encantando. E hoje em dia eu enxergo a doença não como uma doença. Quando chega um paciente no meu consultório com câncer de estômago ou com uma sinusite, seja lá o que for, eu levo ele a entender o porquê que o corpo dele está expressando isso. E muitas vezes essa situação está conectada com situações lá de trás, da primeira infância, ou até mesmo situações que a gente herdou geneticamente, situações familiares, emocionais, que nossos pais, avós, bisavós e tataravós passaram. Então, isso tudo é muito lindo, até mesmo tem muito a ver com o nosso propósito, porque tudo vai nos levar ao nosso propósito. E o que é o meu propósito? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente: faz uma mensagem sobre propósito. O propósito, quando nós não sabemos, primeiro de tudo, a gente tem que entender que existem vários propósitos, mas nós temos que iniciar com o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Sermos pessoas melhores, enviarmos sentimentos elevados, termos pensamentos elevados, porque nós somos partes integrantes do universo, e a partir do momento que eu vivo próximo da minha potencialidade,
máxima, eu estou contribuindo para o todo, porque tudo é energia e informação, né? E depois que eu vou curando em mim as minhas emoções que me puxam para baixo, que essas emoções atrapalham a minha vida e de todos que estão à minha volta, eu me elevo. E quando eu me elevo, eu já estou vivendo o meu propósito como alma, como espírito, né? Aí, a partir disso, vai me aguçar a vontade de fazer algo para o todo, né? Que é essa ânsia que você tem de fazer algo pelo todo, que eu também tenho. Então, isso faz parte, mas tem que iniciar com o autoconhecimento, com a nossa limpeza interna, porque aí desperta esse para o todo. E vem aquelas perguntas que muitas pessoas confundem o propósito com a profissão. Acham que o propósito de vida é a profissão. O propósito de vida é nós sermos o melhor que podemos, é vivermos a nossa essência, é nos conhecermos, né? Que nós somos seres únicos e nós temos um potencial aqui. E a doença física, ela é uma das causas que muitas vezes é na dor que a gente olha para dentro. É na dor que a gente para, reflete. Eu atendi também um médico que teve síndrome do pânico porque ficou com Covid, né, internado 14 dias. Só que a causa dele, a síndrome do pânico pós-traumática, que muitas vezes, muitas pessoas pensaram, inclusive eu, quando me telefonou, foi o medo de morrer, não foi nada disso. Foi a situação de estar paralisado. Entendeu? Estou preso. E muitas vezes é difícil estar preso. Assim como muitas pessoas que estão passando por essa situação nesse momento, que estão enlouquecidas dentro de casa, porque é difícil olhar para dentro, né? É difícil quando a gente não tem as âncoras, né? Tem que fazer isso, tem que fazer. Essa vida muito ativa, ela nos tira do contato com a nossa essência, né? Então, a doença física, para mim, assim, para quem trabalha em área de saúde quântica, é sempre o reflexo de uma situação que está desalinhada. Essa situação pode ser emocional, pode ser, a origem pode vir do corpo espiritual, do corpo emocional, pode vir do seu campo eletromagnético desorganizado, porque nós temos um campo eletromagnético. Então, é muito além do físico mesmo. O físico é como se fosse a última instância. Dificilmente a doença, a causa mesmo primária é física. Normalmente, mais de 90% tem outra causa. É muito interessante isso que você está falando, porque corrobora com a visão da antroposofia. Quem não conhece, a antroposofia ela é uma ciência espiritual focada no desenvolvimento do homem, né? Então, o Rudolf Steiner, que foi o filósofo que sistematizou essa ciência, né, no fim do século XIX, isso. Ele sistematizou em vários campos, né? E na saúde, junto com uma outra médica, que é a doutora Ita Bergman, os dois fizeram uma antroposofia voltada para a saúde. Eu estou dando só essa primeira introdução para falar que o foco, né, da antroposofia é o próprio homem, não é a doença, né? Então a gente tem muito uma visão da salutogênese, que é uma coisa que vai além da patogênese, né? Na área da saúde a gente estuda muito na faculdade tradicional o que nos adoece. A antroposofia, ela traz esse conceito da salutogênese, que é o que nos deixa mais saudável. E para que a gente esteja saudável, a gente tem que equilibrar todos esses corpos, Silvia, como você falou. O corpo físico, ele é a manifestação dos outros corpos mais sutis e invisíveis. É para a gente ver, né? Então, quando a gente não está vendo o desequilíbrio que acontece na nossa emoção, na nossa mente, no nosso espírito, ele vem para o corpo para acender aquela luzinha que você falou do carro, da lanterna, tá faltando óleo, a bateria tá ruim, né? Então, a princípio, a gente tem várias formas de enxergar o homem, né? Mas uma das primeiras é o homem dividido em 4 corpos, né? Que a gente chama de quadrimembração, que é o corpo físico, o corpo etérico, que fala da nossa vitalidade, né? Da nossa capacidade regenerativa, que é aquela coisa do brilho no olhar, a pele tá viçosa, o cabelo. A gente vê que a pessoa tá com saúde, né? É uma camadinha assim acima do físico, é bem próxima, né? Bem próxima.
E toda, próxima e interligadas, né? Porque Sim, as sim. coisas vão permeando para lá e para cá. Depois a gente tem o nosso corpo astral, que fala dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de tudo que a gente traz e que a gente aprende por aqui, né? E a gente tem um último corpo que fala da humanidade mesmo, que a gente chama organização do eu, que é um corpo que cuida de deixar tudo isso engrenado, né? E que tem um acesso com o espírito, que vai falar sobre o propósito mesmo, isso que você estava falando. O nosso propósito nessa vida é ser feliz, porque gente feliz só deixa o mundo melhor. Com Né? certeza. Gente feliz é legal, é gostoso, traz traz amor, né, Silvia? Gente feliz não traz mal para ninguém. Então a gente precisa ser feliz. E sendo feliz, a gente vai entrar em contato, né, com essa energia do espírito que mostra pra gente o que a gente precisa fazer nessa vida. Todos temos alguma coisa para fazer. E ninguém precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sendo uma ótima dentista, eu estou cumprindo o meu propósito. Você sendo uma ótima fisioterapeuta, terapeuta quântica, você está cumprindo o seu propósito, não é? Não precisa ser um grande evento mundial. Inclusive, tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela estava lá cuidando daqueles enfermos, e chegou um homem muito rico com a maleta de dinheiro para ela. E falou, olha, eu fiquei muito tocado com a sua missão, tá aqui o dinheiro, eu preciso ajudar. Ela olhou nos olhos dele e falou, leve seu dinheiro de volta e olhe para sua esposa. Como quem diz, deixa eu aqui com a minha missão, essa missão aqui, porque ela quis dar uma lição para ele, que ele dando dinheiro, não era assim, eu estou ajudando assim, não, a ajuda é muito mais profunda do que o dinheiro. Talvez ela tivesse aceitado o dinheiro dele, se ela tivesse sentido que ele também está fazendo outras coisas por ele, né, para a família dele. Mas pelo que ela entendeu, ele estava só em busca do dinheiro o tempo todo, e o dinheiro ia ajudar ali de alguma forma e acalentar o coração dele, né? Então, esse todo também a gente tem que ter muito cuidado de perguntar quem eu sou, quem eu vim fazer aqui. Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade. Imagina que antigamente, quando nós morávamos, quando os primatas lá atrás moravam em cavernas, eles tinham que ficar alertas, um cuidando do outro por causa dos ataques, enfim. Então, era muito consolidado aquele amor, aquele cuidado e até mesmo de proteção. Só que nós fomos ficando cada vez mais autônomos, a gente faz, acontece e tal, e tudo isso foi se separando e ao mesmo tempo foi entrando muito aquela coisa do ego, aí vem a família, vem a sociedade, e nós nos distanciamos muito facilmente de quem nós somos. Porque será que eu sou quem eu sou ou eu sou quem as pessoas esperam que eu seja, né? Então, existe ou mais, será que eu quero ser uma coisa que eu vi na revista? Ou que eu vi na televisão? Ou que um grupo que eu acho, né? Isso que você está falando me lembra de um rapaz que eu atendi anos atrás, com muita dor, né? Porque um dos lugares que a gente coloca, tenta escapar a energia é no rosto, né? Na face, apertando e às vezes até fraturando o dente, como está comum agora nessa época de Covid, que está todo mundo confinado e tendo que se encarar frente a frente, fraturar dente, abscedar, né? A gente tem o quê? Né? 2 meses de quarentena, mais ou menos, né? Março, abril, maio. Sim. 3 meses, né? Quantas pessoas apareceram com um dente que não tinha nem restauração ou tinha uma restauração pequena com abscesso, uma infecção, né? Saindo pus aqui dentro, né? O que tem de tão difícil para eu olhar para dentro que eu tive que matar um nervo de um dente meu e entrar numa dor aguda, né? Sim, mas, enfim, voltando nesse moço que eu atendi, ele era uma pessoa muito dedicada, e ele percebeu que ele tinha que se dedicar para a saúde. Então, ele, lendo muitas coisas, porque também a gente está num momento muito mental, né?
muitas coisas, ele viu que ele tinha que fazer exercício físico, que ele tinha que meditar, que ele tinha que comer daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, que tinha que dormir tantas horas por dia. Isso ele viu, assim, em blogs e pessoas que falam sobre saúde. Então, ele colocou na cabeça dele que ele tinha que dormir às 10, acordar às 4, meditar até 5, 6 horas fazer exercício, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele fez todo um esquema de saúde. Só que o que acontecia? Dava 10 horas e não conseguia dormir. Dava 11 horas e não conseguia dormir. Aí começava a ficar ansioso, entendeu? Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Aí ele, na ansiedade, ia dormir 1 hora da manhã. Aí 4 horas, 4h30, tocava o despertador que ele tinha que levantar para meditar, né? E aí, então assim, isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Até que ele caiu lá no consultório. E eu falei para ele, por que você precisa meditar 4h30, 5 da manhã? Você trabalha cedo? Aí ele falou, não, eu entro no trabalho 1 hora da tarde. Aí eu falei, e será que se você começar a meditar às 6 em vez de 4h30, será que não fica melhor para você o ritmo? Nem tinha para pensar nisso. Porque ele estruturou um ritmo de saúde e ele estava falando tudo certo mesmo. Tudo que os profissionais de saúde já veem, que já foi provado 1000 vezes por estudos clínicos e tal. Só que para ele, para aquele ser humano, não funcionava daquele jeito. Não, não. Né? Então, assim, às vezes uma conversa é suficiente para colocar luz e a pessoa refletir e falar, nossa, é mesmo, né? Por que eu preciso dormir 10? Posso dormir meia-noite, acordar às 6, meditar, fazer exercício depois. Porque, assim, os compromissos, a gente toma conta da nossa vida. Sim, não é? sim. O controle é uma das coisas que mais causam doenças, né? Porque o controle, tudo aquilo que eu quero controlar, eu tô muito, é muito paralelo à frustração. Então, nós temos que ter cuidado com esse controle. Eu posso programar algo, olha a diferença, eu posso programar algo para que aquilo aconteça. Mas eu fiz tudo o que tinha que ter sido feito. Se saiu fora, aceita. A gente tem que ter uma conexão maior com o eu superior, com a consciência maior. Porque nós estamos aqui para seguir um caminho, para nos tornarmos aquele que nós nos propomos ser aqui. Só que o controle não faz parte de nós. Só que nós vivemos o tempo todo controlando, até mesmo essa situação que estamos vivendo. Até quando vai? Como vai ser? E agora... Então, é mudar o foco. O que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar isso para quê? Né? Tem muitas pessoas que estão se reinventando profissionalmente. Eu sei que é difícil. Quando a pessoa está numa situação ali financeira séria, que as contas estão chegando, a empresa tem funcionários para pagar, ou tem muitas pessoas que estão ficando desempregadas. É difícil, mas não é fácil o autoconhecimento, mas é nessas situações de dor, né? Que muitas vezes renasce ali um eu muito mais forte. E é isso que a gente precisa entender. E ter o olhar, dar ouvido o que o nosso corpo está falando o tempo todo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos lá no consultório, eu estava prestes a ir morar na África do Sul. E eu comecei a mancar do meu joelho direito. E eu acho que você estava fazendo pilates lá com a Terezinha, e eu comecei a mancar, e vocês começaram a brincar comigo. Ei, mas você, com dor no joelho e tal, e eu comecei a conversar com o meu joelho, olha só, vai ser bom, não resista, vai ser muito bom lá, vai ser uma experiência, daqui a pouco eu estava andando normal. Então, é começar a fazer o link dos processos de vida que você está vivendo, o que eu estou resistindo, será que eu estou fazendo realmente algo que é bom para mim? Né, cara? Você vê muito nessa história de... a Carol nossa, estuda astrologia, e a coisa mais linda. No dia que ela leu meu mapa, eu chorei, porque realmente é uma coisa que nós temos um propósito, né? De ser. Nós viemos com aquelas potencialidades, com aquelas qualidades, e tá tudo regido, né, Carol, pelos astros. É muito lindo você saber isso. E você vê que nós somos seres muito individuais, muito particulares, que nós temos que deixar essa história do copiar, porque o nosso cérebro ele trabalha o tempo todo com referência, né?
Sempre nós comparamos o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, é sempre com ar de comparação. A gente tem que investir no nosso autoconhecimento para vivermos mais com liberdade, né? De assumir quem realmente nós somos. E um mapa desse é muito lindo de você ver que você entende, né? As coisas vão ficando mais claras, né, Carol? É muito legal, assim, são vários os caminhos de autoconhecimento, né? Cada um tem o seu, né? Ou o seu, né? No meu caso, são vários, que eu sou incansável, eu adoro. A astrologia é uma coisa que me trouxe muita luz e muito entendimento para minha própria vida e para a vida das pessoas que estão ao meu lado, né? Como você está falando, essa coisa do autoconhecimento não é fácil, eu sempre lembro uma frase que eu escutei de um médico antroposófico que eu adoro, que é o Wesley Aragão. Ele é médico, antropólogo e doutor em ciências da religião. Imagina o cara. E ele falou assim numa palestra, não existe caminho fácil. Ou é difícil ou é nenhum. Isso virou meu mantra. Quando eu acho que o negócio está ficando difícil, então eu falo, não, tudo bem. Eu tô caminhando. Porque quando a gente tem essa consciência de que tudo é para o bem, até o ruim é bom, né? É mais fácil de digerir, não é? Exatamente, exatamente. Agora que eu até postei no Instagram que a partir de segunda-feira, 6 horas da manhã, vou estar esperando quem quiser fazer uma jornada baseada naquele livro Milagre da Manhã. Nós vamos meditar juntos, nós vamos fazer reprogramação do inconsciente, vamos falar sobre alguns tópicos, que é o quê? Que é para o autoconhecimento, mas é muito engraçado, porque a resistência é sempre assim, poxa, 6 da manhã, dá para ficar gravado e ver depois? Não, gente, o processo começa aí. Tem que ser 6 da manhã, porque a nossa mente, ela sempre quer que tudo mantenha do jeito que estava, é a lei do mínimo esforço, só que a gente não muda nada se nós não nos colocarmos no comando, porque nós não somos a nossa mente. Então o processo, tem muitas pessoas que não entenderam ainda, que o processo da cura e da transformação começa aí, realmente estar às 6 da manhã disposto, aquele tempo vai ser para eu me cuidar, porque a gente deixa para depois, e quando você tem a primeira hora do seu dia se cuidando, fazendo reprogramação mental, nossa, a energia, aquele sono que você acha que perdeu, na verdade você ganhou em vitalidade, fora tudo aquilo que você vai criar na sua vida. Então, é difícil acordar que tá frio. Você disse para mim, tá frio aí também, né? É difícil. Mas depois dá uma sensação de, yes, consegui, assim como as situações difíceis na nossa vida, né? É a gente olhar para a situação e ver como se fosse uma provinha mesmo. Ok, entendi. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar essa situação? Porque o aprendizado está aí. E isso é o gostoso da vida, né? Pode ver que tem muitos países que são muito desenvolvidos, que assim, não falta nada, tem um alto índice de suicídio, porque as pessoas elas precisam ter aquela coisa que impulsiona, né, para ir mais, porque a dificuldade, depois do caos ali, vem uma organização. E essa organização é muito bem-vinda, é satisfatória, né? Como é Totalmente. Bom ser livre. Essa meditação da manhã, Silvia, eu vou fazer. Mesmo com frio. E com vontade de... Olha, se eu vou fazer, você vai fazer, que é difícil para mim também. Mas e 6 horas da manhã é muito legal, porque realmente é a primeira hora da manhã, né? Na alquimia, a gente sabe que 6 horas da manhã é a hora do chakra básico. Que é o nosso chakra. É a hora do fogo máximo. Essa hora, 6 horas da manhã. O chakra da segurança. Perfeito. Sim, e é o que faz a gente poder ir para a vida. É a segurança de caminhar, é a força do fogo, né? É o chakra que tem mais fogo de todos. E nada melhor do que começar amanhã aqui no agora, né? Justamente, pensa o poder disso, de transformação e de realização, que tem uma prática que começa às 6 horas da manhã, né? Que é a hora que o sol está despontando, né? Então, é a hora que a gente sai da escuridão para a luz, é muito legal. Então o objetivo é que vire um hábito. O objetivo é que vire um hábito, por isso que vão ser 21 dias. E outra dica, quando você tem uma ideia, que essa ideia, quando você vai se alinhando, você fica muito conectado às suas intuições.
Porque a consciência maior está aqui o tempo todo. Por que muitas pessoas, você vive muito cansado, você vive estressado, você vive sentindo a dor do outro, carregando o piano, isso, aquilo? Porque provavelmente a sua conexão também com a consciência maior tá nula ou tá baixíssima. Só que quando você começa a se trabalhar, é incrível como você fica lendo as situações. Você não é mais vítima da vida, você não é mais vítima daquele teu chefe, você não é mais vítima daquele relacionamento. Você entende tudo como um aprendizado. Por que eu estou atraindo essa situação? Nós temos o campo eletromagnético do coração, que é o campo eletromagnético mais potente do corpo, que ele é enorme. Ele não só manda informação para o cérebro, como para todo o corpo, as doenças também, elas podem vir disso, que está muito relacionado à emoção. Então, quando eu tive esse insight, caraca, eu vou fazer esse negócio milagre da manhã, 6 horas da manhã. Eu me lembro que eu sei como é que eu sou. Se eu demorar muito para tomar atitude, eu não faço. Esquece. Então, o que eu fiz? Eu já comuniquei meu marido, eu já saí avisando todo mundo, porque não tinha mais como eu voltar atrás. Então, você informar, você falar, é muito legal, porque você assume um compromisso com você e com os outros, né? Então, isso é muito legal. E voltando ao campo eletromagnético do coração, nós temos que cuidar muito das nossas emoções. E entender que tudo na vida da gente está acontecendo de acordo com aquilo que nós estamos emanando, porque nós somos magnéticos. Nós temos um campo eletromagnético, o planeta tem um campo eletromagnético, e o nosso campo, ele entra em ressonância com as situações, com as pessoas que são perfeitas para curar aquilo em nós. E a história do espelho também, né? Por que eu tenho tanta dor na minha coluna? Quando eu chego no meu trabalho, eu fico com dor na coluna. Então, quando eu chego em casa, eu fico com uma dor na coluna enorme. Por quê? Você está se sentindo impotente? Você está se sentindo desvalorizado? O que está acontecendo? Mas por que essa pessoa faz aflorar em você esse sentimento? O sentimento, ele só aflora quando ele está em nós. Nós temos que reconhecer aquilo. Você fez eu sentir aquilo? Não. O sentimento é meu. Apenas despertou. E obrigado, Carol, por ter despertado esse sentimento em mim. É esse o olhar. Na hora, muitas vezes, a gente não consegue perceber isso. Por isso que é importante, cada um tem uma maneira de agir. Quando eu percebo isso em mim, por exemplo, uma pessoa desperta em mim um sentimento que eu não gosto. No começo eu posso ficar chateada, mas eu falo várias vezes o que aconteceu para eu mesmo processar o que aconteceu. Aí eu entendo, aí eu me posiciono. Não, esse é para o meu aprendizado, esse é para o aprendizado do outro, porque o tempo todo as situações a gente vive, todos somos um. E nós estamos aqui para crescer uns com os outros, né? Então, sempre é o aprendizado duplo. O meu aprendizado também, às vezes, é eu enxergar o meu erro, e eu reconsiderar e curar em mim aquela dor, aquele sentimento baixo, né? Que o nosso propósito principal é nós evoluirmos. O que é evoluir? Ter pensamentos, sentimentos elevados para viver a alegria, o amor. E aí eu identifico em mim e eu limpo aquele em mim. Meu olhar em relação àquela pessoa vai mudar. É incrível, porque o olhar do observador altera a realidade. E nós enxergamos com a lente daquilo que reflete aqui dentro. Ou você também está servindo de aprendizado para o outro. Porque muitas vezes, vamos lá, você está emanando amor. Você está ali com... Você sabe da sua intenção, mas a interpretação do outro não foi essa. Mas o que é a interpretação? Por isso que na família é nossa maior universidade, as relações familiares. Porque cada um interpreta de uma maneira, aí você vai ver que você falou alguma coisa, mas você não teve a intenção, mas o outro interpretou daquela maneira. Mas o que está errado? É a interpretação do outro. Não foi a sua intenção. Só que você tem que aprender a hora de você se retirar também. De você deixar aquela pessoa refletir. Porque muitas vezes nós erramos, né? Que a gente fica nutrindo aquilo. Não, mas eu não quis fazer aquilo. E não sei o quê. E como, né? Muito. Na família é demais isso, né? E às vezes a pessoa não quer escutar o que você está falando também. Porque ela já internalizou e acessou a dor dela. Exatamente. Então, não tem nada que você possa falar que vai desfazer aquilo, porque já está dentro dela, só ela mesma pode desfazer.
né? Aí você não aprendeu, se você não se retirar, você não aprendeu que o processo é dela e que seu papel naquele momento é se retirar para que ela olhe para dentro. Aí fica, se você não faz isso, fica pesado para você, porque você está impedindo a evolução dela e você ainda fica e a outra pessoa também não aprende. Então fica tudo muito pesado. Então a gente tem que ter um olhar muito mais espiritual, ter ações muito mais espirituais, que são o quê? Ações conscientes, né? Como o Mítico Ozone diz, tudo é a consciência, tudo é consciência mesmo, é ter uma vida mais consciente. Para as dores físicas, emocionais, o que é muito interessante, Carol, que depois que eu comecei a atender famílias inteiras, é muito lindo e muito claro de ver essas interpretações. Porque primeiro vem uma filha que está com depressão, aí eu vejo que ela não se sente amada pelo pai. Só que aí o pai vem e eu vejo todo o amor que o pai tem por aquela filha. Mas existe ali um erro de interpretação que muitas vezes essas memórias vêm vindo lá de trás. E quando as pessoas, cada um vai tendo entendimento das suas interpretações, nossa, renasce uma nova família. Porque é lindo de ver, porque a microfisioterapia, como a pessoa não precisa ficar falando, nós vamos identificando, vamos dando o comando e a pessoa vai acordando e depois você vai ver assim, meu Deus, que coisa linda! Porque tudo é interpretação. É como eu vejo a situação, né? E é como eu vejo a situação que vai gerar doença. Não é à toa que o conflito ele vai se instalar em determinado órgão, em determinado tecido, dependendo de como eu interpretei a situação. Entendeu? Olha que lindo. É muito legal. Eu queria pegar esse gancho que você trouxe da micro, para você explicar melhor como é que funciona a microfisioterapia, como é que essas memórias ficam guardadas em algum lugar do corpo. Você podia explicar um pouquinho o mecanismo, né, científico da micro? Ó, a microfisioterapia é uma técnica que foi desenvolvida na França, na década de 80, por 2 médicos osteopatas. O que eles estudaram muito o nosso processo embriológico. Para onde foram migrando as células de tal lugar foi formando também tecido, nasceu do mesmo folheto embrionário, na mesma época que o tecido de tal órgão e tal. O que eles viram? Que toda vez que nós passamos por um trauma físico, emocional, tóxico, o que acontece? O traumático, quando nós passamos por alguma situação dessa e é mais forte do que nosso corpo pode suportar naquele momento, o que acontece? Ele vai mudar o ritmo do tecido, do órgão. Entendeu? É como se fosse o ritmo de vitalidade, ele muda. Então, ele fica doente, a memória fica ali. Não necessariamente ele vai despertar o sintoma, a doença naquele momento. Ele fica ali a memória. Só que essas memórias, nós podemos herdar desde a nossa pré-concepção, ou seja, até 72 dias antes de nós sermos concebidos, o que nossos pais passaram, essa memória pode ficar na nossa célula, fase embrionária, infância, adolescência, fase adulta, ou nós podemos sofrer por memórias de arquétipos de até 4 gerações. Então, a gente pode nascer com memórias de pais, avós, bisavós, tataravós. Então, tem paciente, por exemplo, que eu atendo com problema renal, que a causa foi lá, a avó materna, que a casa pegou fogo, perdeu tudo, e ele já nasceu com aquela memória no rim. O que vai acontecer? Ele vai ser uma pessoa que vai ter muito medo de perda financeira, porque rim tem muito a ver com liquidez, dinheiro. Vai ser uma pessoa que facilmente vai enxergar situações como injustiça. Ela vê tudo como injustiça, entendeu? E como ela vê, ela vai atrair mais daquilo. Porque o campo dela vai ficar emanando aquilo. Poxa, de novo, injustiça com aquela pessoa, se acontece com aquilo, claro, é o campo dela. E a pessoa vai ter tendência a ter dores na lombar, problemas renais, pressão alta, edemas. Então, o que acontece? Existem uns mapas que nos orientam onde nós devemos fazer esse teste com as mãos, são micropalpações, dependendo do toque e da profundidade, nós acessamos determinado tecido. Uhum. E nós temos células que elas têm como se fossem umas antenas, é radar mesmo. Elas captam a informação do toque e também da intenção do terapeuta, que isso é muito importante, é a conexão. Então, nós vamos ali identificando onde tem essas memórias e com as 2 mãos nós vamos informando para o corpo que ali tem uma cicatriz. Aí, o que acontece? A microfisioterapia, ela detecta o estímulo tátil e o comando verbal nós utilizamos também com a nova medicina germânica, que na nova medicina germânica a gente já viu que essa memória fica no cérebro.
Dependendo de como a pessoa passou por uma determinada situação, esse registro vai ficar no cérebro. Então, quando eu dou um comando verbal, ou quando eu dou o toque, ou quando eu faço as duas coisas, o corpo reseta e entra no mecanismo de autocura. Então é incrível porque ele muda não só, ele ajuda o corpo a processar a autocura, na verdade não somos nós que tratamos o paciente, é o próprio vitalidade, o próprio paciente que muda, né, que entra no mecanismo de autocura, só que o que eu percebo, as pessoas começam a mudar a percepção do meio. Aquilo que estava muito pesado já passa a ser mais leve. Então, aí, essas memórias, por exemplo, eu faço uma sessão, a gente só pode fazer outra sessão com intervalo mínimo de 30 dias, 30, 45, 60 dias. Por quê? Porque o corpo precisa desse tempo para processar. Só que isso é muito lindo, Carol, que isso que me estimulou estudando cada vez mais, e entrando para esse lado de família, porque eu fui vendo que por que nós nascemos com memórias no corpo? Isso é perfeito, nós nascemos para reconsiderar, é uma oportunidade de curar situações do passado. E também faz parte do nosso crescimento, não é? E também, eu me curando, eu vou influenciar para aqueles que virão. Então, isso é muito magnífico. E quando eu comecei a estudar família, a tratar famílias, eu comecei a entender, meu Deus do céu, isso é muito lindo. Porque uma doença, ela vem para curar. Com certeza, com certeza. É perfeito isso. Porque esse processo todo que você descreveu aí, Silvia, é um processo de aquisição de consciência, né? Então, é o que eu costumo falar, que quando um da família desperta, ele para de passar o bastão da doença para frente. Né? Porque se eu desperto, existe um bastão que a gente passa, né? De bola para a mãe, para a filha, para a neta, para a bisneta. Então, é igual aquela corrida, né, de revezamento. A gente tem que parar de passar o bastão, né? E por que essa coisa na saúde física é importante? Porque se eu estou doente o tempo inteiro, eu não tenho como me ocupar do meu propósito. Porque eu fico só focada na doença, na doença, na doença. Então, assim, eu preciso entender o que é que essa doença quer me dizer. E buscar a cura. Como é que a gente busca a cura? Claro, é com um bom médico, óbvio. Excelente fisioterapeuta, excelente dentista. Isso é o básico. Mas para que eu fiquei doente? Para quê? Não é só o porquê, né? Primeiro aceitar, aceita a doença, entende o porquê e vai. Né? Vai em busca dessa transformação, porque ela sempre quer dizer, mesmo quando eu já atendi paciente que estava assim, poxa, ia ter um mês de vida, ia ter semanas de vida, e como era familiar de pacientes que já me conheciam há um tempo, falaram, Silvia, dá para você atender? Só que nós sabíamos, né, que o processo dele estava acabando nessa vida. E eu achei muito lindo que uma vez uma filha falou para mim, Silvia, mas eu quero que ele parta melhor. E é mesmo, porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais experienciando uma vida material. E isso, o nosso espírito é eterno. Então, nós temos que cuidar dele. Ter uma vida mais com ações, né, espirituais. A gente pode comer igual um robô, come que tem que correr, tem que sair. E nós podemos comer apreciando com gratidão aquele alimento e levar aquela nutrição. Isso é uma ação espiritual. E cada vez mais eu estou treinando isso em mim. E como é bom, é sereno, é singelo, né? É gostoso, por mais que tenha o dia a dia ali, correndo e tal, mas assim, buscar pelo menos alguns momentos. Ontem minha mãe me deu uma dica que eu vou até falar aqui, viu, mãezinha? Eu comecei a fazer hoje, bem legal. Ela falou, filha, a cada 2 horas fazer 5 minutos de meditação. É muito legal, sabia? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo, mas recetamente. É uma coisa assim muito legal e é o momento da intuição, é o momento da conexão com a consciência maior, com Deus, né? Sim, total. Se você parar para respirar com atenção, não precisa nem meditar 5 minutos. Isso já é meditação. Uma respiração profunda. Com atenção, reseta, limpa, acorda a gente para o momento presente, né? A respiração, ela faz parte, né, desse mecanismo rítmico da gente, que é coração e pulmão, né? Isso é um outro conceito da antroposofia que é muito interessante
que é olhar o homem por esses três polos, que é o polo da cabeça, o neurosensorial, o polo rítmico, que é o coração e o pulmão, e o metabólico motor, que fala dos nossos órgãos internos, do metabolismo, e fala sobre nossos membros, né? Que a gente precisa ter essa conexão, que é sempre mediada pelo ritmo, que é o ritmo do pulsar da vida, né? Então, a fisioterapia trabalha esse ritmo, Carol. É essa palavra, é o ritmo. É o ritmo dos tecidos, exato, é o ritmo do corpo. É legal. E o ritmo, quando a gente pensa no ritmo, a gente pensa no coração, na respiração, onde é que a gente põe a mão? É no peito aqui no meio, né? Que é no nosso chakra cardíaco, que na alquimia fala que através desse chakra cardíaco é que a gente entra em contato com o nosso propósito de vida, né? Com o nosso corpo espiritual, ele é acessado através do amor, que o amor é sentido aqui no peito, no coração. Não é à toa que quando a gente está muito triste, né, perder uma pessoa querida, enfim, né? A dor, ela é no peito mesmo. Você pode não ter nada físico ali, mas a dor é aqui, porque é a alma que está sentindo. Né? Então, quando a gente vai juntando todas essas pecinhas, que não precisa juntar tudo ao mesmo tempo, que existe uma outra armadilha, que é eu quero saber de tudo. Então, eu vivo estudando tudo o tempo inteiro, Vai entrando aqui, mas não dá o momento de assentar. Precisa assentar. E a gente precisa levar para a prática. Então, a gente fala na antroposofia sobre o pensar, o sentir e o querer, que é o ir ao mundo. Então, eu preciso fazer o meu movimento no mundo baseado naquilo que eu já pensei e que eu já assentei na minha alma. Para ver se aquilo é bom para mim. Né? Então, só essa pequena coisinha, né, que é trazer a consciência para, será que eu estou fazendo aquilo que reverbera na minha alma? Já põe muita luz na saúde, né? O físico fica melhor. E sentir, ter muito cuidado com as emoções, que agora já estão comprovando que o sentir acontece milésimo de segundos antes do pensamento. Ou pressentir. Ou pressentir. A mãe que sente que o filho não está bem, o cachorrinho que já fica na janela esperando o dono chegar, nem apareceu o barulho do carro, porque nós temos neurônios no nosso coração. Neurônios muito especializados, que é 5.000 vezes mais magnético do que o pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a coerência, pensamento e sentimento. Por isso que não adianta só pensar positivo. Eu tenho que sentir. E o campo do coração, ele é enorme, que gera o campo eletromagnético. É muito lindo. Que é por isso que nós nos sentimos muito bem perto de pessoas que têm, né, esse campo sutil, com sentimentos mais sutis, mais elevados, e nós nos sentimos muito mal com aquelas pessoas que carregam ali a culpa, a apatia, a dor, o medo. Porque imagina uma sala de trabalho, Carol, que muitas pessoas trabalham juntas, esses campos, né? Porque eles interagem de uma pessoa para outra, assim, quando está perto uma da outra, 1,5 metro. Coração para coração. Né? É muito, e a gente não tem essa consciência, né? E esse estudo é lindo, esse do campo eletromagnético, do coração, que é bem maior do que o cerebral, porque a gente acha que está tudo aqui, né? Mas o coração tem muito mais impulso nervoso e capacidade de troca. E a gente, às vezes, né, vai para um lugar que você não quer, você não gosta daquele lugar, e você fala, mas eu tenho que ir. Tem. Por que tem, né? Exatamente. Quem falou que eu tenho que ir naquele lugar? E ele carrega memórias, né, Carol? Ele carrega memórias. Então, nós temos que observar muito nossos sentimentos. Carol, observa aí o horário, tá? Que eu não sei que horas são. Senão desliga. Faltam 12 minutos. Tá, você vai monitorando. Mas esse processo do sentimento é muito importante, porque a nossa cura física é muito importante nós observarmos que tipo de sentimento eu estou emanando. O que eu estou atraindo para a minha vida? Quais são as relações? As relações que se repetem é algo em mim que eu preciso curar, né? Se eu tenho raiva de você, se eu tenho inveja de você, se eu tenho, sei lá, ódio de você, na verdade o ódio é meu, faz parte do meu campo, sinto muito para mim.
Por isso que o perdão é o maior presente que você pode se dar e dar para o outro. Porque quando você não perdoa, e o que é o perdão, né? Porque tudo é o tipo da coisa, quando você fala perdão, você se mostra acima, né? Mas não é nada disso. É aquilo que você acha que fizeram para você, na sua percepção e tal. Mas quando você não aceita aquela situação e perdoa, liberta, você fica amarrado com aquela pessoa como se tivesse aquele guincho que segura um carro no outro, e você quer ir para frente, o negócio não vai, né? Então, é muito importante nós cuidarmos dos nossos sentimentos. Tem até uma história de uma paciente que eu atendi com cirrose hepática, e eu achei muito interessante, ela nunca tinha bebido álcool e tal, só que quando eu fui fazer a microfisioterapia, o que aconteceu? Quando ela era adolescente, ela ajudava a cuidar da família financeiramente, ela e o pai. E ela pegou o pai com um amante. E o que ela fez? Ela chegou em casa, colocou as coisas dele para fora de casa, nem perguntou para a mãe se a mãe ia perdoar, se não ia, porque ela se viu no direito de fazer isso, porque ela ajudava a sustentar a casa, e como assim o pai estava gastando dinheiro com outra mulher? E ela nunca mais o viu. Ela só ficou sabendo que ele havia morrido porque ligaram para ela. Então, ela, naquele momento, ela teve essa ação de romper, né, a família, a mãe ficou numa situação de não falar nada, porque também era sustentada pelos dois, mas enfim, essa cirrose era o sentimento que ela carregava de falta e de culpa, entendeu? Por uma ação que ela teve lá na adolescência. Só que, aí o que aconteceu? Ela passou a vida dela, desde que ela recebeu a notícia que o pai tinha morrido, ela começou um processo de autoflagelo. Tipo assim, tudo que ela gostava, ela não fazia, porque inconscientemente ela tinha que se culpar, ela tinha que se penalizar. Então ela virou serva de todo mundo da casa, de ficar fazendo tudo para os outros, nada para ela, trabalhando igual uma burra de carga, tudo que era carga de trabalho era em cima dela, e ela caiu a ficha quando eu falei assim, o que a senhora gosta de fazer? Ela disse, ai, não sei, e ela ficou puxando, gosto de ler. Faz quanto tempo que a senhora não lê? Ninguém me deixa, porque é marido que me chama toda hora, e ela só morava, ela e o marido, os filhos já tinham casado, netos e tudo. E quando ela mudou essa percepção, e ela se perdoou, e ela perdoou o pai, porque mesmo que o pai tendo partido, ó, o amor está aqui, a conexão está no coração. Independe do espaço e tempo. Ela, nossa, a fisionomia dela já mudou. E ela parou de fazer esse autoflagelo e ela parou de ter aquelas sensações de cansaço, de fadiga que ela tinha muito intensa, mas o quê? Ela teve que olhar lá para trás. Muitas vezes, a doença de hoje, ela está refletindo, ainda espelho lá, o retrovisor que a gente tem aqui, refletindo uma coisa lá do passado. E muito lá de trás. É a nossa criança interior brigando, é o nosso adolescente que foi excluído lá na escola por algum motivo. Né? Como a gente vai carregando, né? E isso vai repercutir na doença. Por isso que é muito além da doença. É muito além, a doença só, né? É lindo quando a gente consegue perceber isso. Poxa, tá, qual é o seu sintoma? O paciente liga para mim, eu tenho que levar o exame. Para mim não me interessa exame. Não me interessa exame. Para mim, interessa o que seu corpo está expressando, o que sua vida está expressando. Isso já me diz tudo. O exame é apenas um dado aí, que depois você pode usar para quantificar, né? Um parâmetro. Gente, vocês estão vendo que pessoa maravilhosa que é essa Silvia. Ainda bem que agora ela está no Brasil, né? Não está mais em Brasília, mas ela vem a Brasília todo mês, né? Deu uma pausa agora com essa pandemia, mas se tudo der certo, em julho está aqui de novo, né, Silvia? Estou com saudade. Porque a gente escuta você falar e quer ficar falando, escutando você assim, 5, 6, 7 horas seguidas. Porque é tanto conteúdo. Vamos fazer mais, que eu também adoro te escutar. É tanto conteúdo, tanto amor, tanta energia boa, né? Que assim, eu quero pedir, Silvia, para depois eu poder colocar na descrição do vídeo o seu contato. Porque eu estou falando isso porque como a gente está chegando no fim do nosso tempo, porque acredito que tem muita gente querendo saber mais, né? A Silvia está no Instagram dela, que é só vocês verem aí.
Dia vai ter 8, segunda-feira, espero vocês 6 da manhã. Durante 6 20 da manhã dias. vamos fazer a meditação da manhã. Vamos fazer meditação, vamos reprogramar nosso inconsciente, vamos olhar para nossas dores e vamos fazer nossa vida muito melhor. Depois desse projeto de 21 dias, provavelmente, não sei se vai dar tempo, mas logo em seguida eu quero lançar o projeto Recriar a Vida, que é um projeto que eu estou lançando EAD, fantástico, com aulas, e vamos entender sobre esses corpos sutis, o que a doença expressa, o autoconhecimento, e ele está ali, está se formando, está se moldando, mas é como se fosse assim um projeto para começar o Recriar a Vida, essa história da meditação de manhã, porque o meu objetivo é que nós possamos fazer juntos 21 dias, porque isso é o mínimo para isso se tornar um hábito, é o mínimo. Que depois você possa seguir sozinho fazendo essa prática, porque depois que cria gosto, né, Carol, não muda mais. Não tem como. Depois que expande, não volta. Você não olha mais o seu paciente como uma boca, dente, jamais, jamais. Não dá. Não dá pra você fazer isso. Que você não faz. Então, a gente romper aquela barreira ali do ir. Depois que a gente rompe, aí ninguém segura mais. Obrigada pelo convite. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Nossa, foi uma delícia conversar com você, como sempre, né? E, assim, agradeço muito por ter participado da estreia desse projeto. Nossa, um prazer e alegria. Nossa, a intenção dele é ir colocando luz, né? Ampliando a consciência e cada um poder escolher, né, o caminho que mais é legal. Aqui a gente vai apresentar vários caminhos. Eu tenho muitos amigos maravilhosos como você, graças a Deus, é uma grande bênção na minha vida. O seu campo eletromagnético é maravilhoso. E aí eu quero trazer sempre, né? A princípio a gente vai tá pensando em fazer esse projeto de 15 em 15 dias, trazendo pessoas assim tão iluminadas como você, Silvia, para que a gente possa conhecer mais do trabalho, saber o que existe, saber que existe essa fala sutil para a alma que faz toda a diferença, né? Que liberta, na verdade, a gente. E não esquecer, que eu acho que é uma dica muito interessante, todas as vezes que nós queremos mudar, sempre vai ter algo para nos bloquear. É muito importante ter essa percepção, tá, gente? No dia que eu tive essa ideia do projeto da manhã, o que aconteceu? Meu cachorro passou a noite inteira latindo para eu não dormir direito, porque eu já comecei a treinar, eu já estou fazendo. Que é justamente, são situações, todas as vezes que a gente quer romper alguma coisa, principalmente quando a gente quer fazer algo para o bem maior, sempre vai... É como se fosse um teste energético, né, Carol? Então, observem essas situações, não deixem de fazer aquilo que seu coração está vibrando, porque uma coisa ou outra está impedindo. Não. Olha para aquilo, foca e siga com o coração. E para isso, use a inteligência do coração, sempre conexão. Coração, consciência maior que é Deus. O todo, aquilo que você achar melhor. Maravilhoso. Aqui o negócio é a gente combater o oponente interno, porque ele está dentro, né? A minha sogra está aqui, linda. Gente, eu não estou conseguindo ver ninguém que está aqui. Eu não sei se o pessoal está falando, se alguém fez pergunta, mas se é minha primeira vez, né, de Instagram. Não, não sei é só mandar se pergunta que nós respondemos, né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, né, Silvia? Pode mandar a mensagem que eu encaminho para a Silvia, ou então encaminha diretamente pro direct dela, né? Silvia, muito obrigada. Eu vou deixar esse vídeo salvo na página. Se alguém quiser, a Silvia vai botar na dela também, né? Se alguém quiser ver esse papo, esse primeiro encontro com muito sorriso, muita alegria. Eu amei, Silvia. Eu também. Obrigada, gratidão, foi muito amiga. Legal. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. Tchau. Um ótimo dia para todos. Tchau. Beijo. Tchau.